Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente, a direção da imprensa do Senado produziu hoje um documento que eu creio que merece não só os parabéns para eles, porque é um excelente documento. É verdade que já foi feito um muito parecido em 2008, quando do 120º aniversário da abolição. Agora, 125º, ele repete. É o Jornal do Senado, mas como se fosse do dia 14 de maio de 1888. Eles retomaram jornais da época e fizeram esse jornal agora. E é um jornal que merece a gente fazer algumas análises. Aprendermos nós daqui do Senado com o que aconteceu naqueles dias. Primeiro, é saber que no dia 4 de maio, a princesa Isabel mandou o que chama-se o discurso do trono para aqui. No discurso do trono, no dia 4 de maio, ela falava que era preciso resolver o problema do trabalho servil, que era a maneira eufemística de falar escravidão. No dia 8, ela já mandou o projeto de lei. No dia 13, um domingo, foi assinado aqui no Senado. Nesse mesmo dia à tarde, foi sancionado pela presidenta. Quais são as lições? A primeira lição é que quando tem uma necessidade realmente histórica no país, com a mobilização social forte e com lideranças aqui dentro, sobretudo a de Joaquim Nabuco na Câmara, é possível fazer as coisas rapidamente. Segundo, que uma princesa em exercício do cargo não precisa pedir licença ao titular, que era seu pai, para assinar a lei. Dom Pedro II só veio saber da Lei Áurea, senador Wellington, tempos depois, porque ele estava na Europa e naquela época não tinha facilidades de comunicação. Ela estava como presidente, ela tomou a decisão de sancionar. Mas tem outras coisas. Por exemplo, apenas 2 senadores se manifestaram contra a proposta. A lição aqui é boa, porque de vez em quando a gente vota aqui de uma maneira irresponsável, pensando que ninguém nunca vai cobrar os votos errados. Mas um dia a história cobra. Por exemplo, um senador Barão de Cotegipe votou contra a abolição. Ele disse que a lei reconhece como propriedade em matéria tributável ao escravo. Por isso não tem que falar em abolição. O outro senador, Paulino de Souza, disse medida arriscadíssima para a ordem social e econômica da nação. Coisa, aliás, que ninguém disse com tanta ênfase, mas chegou a suscitar na hora de aprovarmos aqui a PEC das domésticas. Muita gente disse que isso ia trazer um caos, uma dificuldade. Essa é a primeira coisa. Eu falo 2 senadores, mas 9 deputados votaram contra a abolição. E seus nomes estão registrados na história. Uma outra lição que a gente precisa realmente ter é de como, na hora de fazer a medida acontecer, o Brasil vai tão devagar. A Lei Áurea a gente comemora. Aliás, é preciso lembrar, foi a última vez que jogaram flores em senadores das tribunas. Os senadores saindo em direção ao paço onde a princesa esperava para sancionar a lei, o povo aqui jogava flores. Nunca mais teve isso, que eu saiba. É uma lição boa. Saber como o povo reconhece o nosso trabalho na hora certa. Mas foi um processo muito lento, não só porque levou 400 anos, mas porque passou por uma lei que proibia o tráfico, que não funcionou, depois outra lei que proibia o tráfico, depois uma lei do ventre livre, depois uma lei dos sexagenários, até que chegou a Lei Áurea, quando já não tinha mais quase jeito. Uma outra lição é sabermos, além de que é possível fazer rápido, que alguns nomes ficam na história para sempre. Eu vou ler aqui o nome apenas dos 7 que estão nesse jornal. Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Castro Alves, brancos, abolicionistas. André Rebouças, José do Patrocínio, Luiz Gama e Tobias Barreto, negros ou mulatos.
também abolicionista, que levaram adiante essa luta social, política e econômica com uma campanha nacional que levou ao fim da escravidão. Eu quero chamar a atenção também aqui de como alguns estados saíam na frente. O Ceará fez a abolição 4 anos antes do Brasil. E fez a abolição de uma maneira muito interessante. Um dono de escravo alforriou seus escravos e procurou os vizinhos para que eles fizessem o mesmo. E eles disseram, não tem problema, compre os nossos escravos que a gente liberta. E ele disse, eu compro, se vocês prometerem que não substituirão por outros escravos. E foi em busca de dinheiro. Comprou os escravos e, de fato, naquela pequeníssima cidade que eu tive o prazer de visitar só para ver e ter o sentimento, chamada Aracape, e que hoje se chama Redenção, a escravidão foi abolida 4 anos antes de 1888. Mas ali já havia um movimento. Os jangadeiros se negavam a transportar escravos. O exército se negava a recolher, perseguir escravos fugidios. Eu estou terminando, senador. Eu quero discutir agora a lição que a gente precisa. A lição de que nós não completamos a abolição, senador Thaís, não completamos. A escravidão continua sob outras formas. Já não se pode vender, pode-se abandonar. Pode-se abandonar. Você não precisa vender, não pode vender o escravo, mas pode abandonar o trabalhador de uma maneira irresponsável, leviana, porque eles são livres, inclusive de morrer de fome. E é preciso lembrar que essa incompletude da abolição, ela tem origem já em 88. Aqui, no jornal, que é uma reconstituição escrita agora a verdade, diz, ao longo da luta pela abolição foram discutidas propostas no sentido de completar a abolição. Por exemplo, a criação de colônias agrícolas para os libertos, a desapropriação de terras não exploradas e o desenvolvimento da agricultura. E mister que se estudem ainda outras formas de reparação aos escravos, ex-escravos, como, por exemplo, oportunidade de emprego na cidade e acesso à educação, conferindo dignidade ao ex-escravo. Isso se dizia em 1888, na verdade, Joaquim Nabuco dizia até antes, e até hoje a gente não fez. Até hoje não fizemos, senador Thaís, a reforma agrária, que era fundamental para que a escravidão fosse completada. E ainda menos, não demos o passo da educação das crianças, filhas dos ex-escravos, de seus descendentes e dos pobres de hoje. 10 milhões de brasileiros são escravos do analfabetismo. E uma pessoa que não sabe ler, no mundo moderno, ela é escrava. Ela é escrava da sua incapacidade de saber os signos, o que eles indicam. Elas são escravas, por exemplo, de não ver escrito perigo e caminhar por onde não deve. Ela é escrava, por exemplo, de tomar um remédio sem saber se aquele remédio é o remédio que o médico passou, senador Wellington, porque não sabe ler o remédio. Não é nem a bula, é o nome do remédio. Ela é escrava porque não é capaz de conversar com seus filhos e, sobretudo, não é capaz de escrever uma carta para os filhos, e isso é uma forma de escravidão. A escravidão de não poder escrever uma carta para o filho, ou a escravidão de não ser capaz de ler uma carta que vem do filho. Isso é uma escravidão. E essa escravidão, ela não vai ser abolida com um decreto. Não há mais uma possibilidade de uma lei áurea da educação. Mas a gente sabe o caminho. E, para mim, esse caminho é dizer, a educação é a responsabilidade da nação brasileira, do povo brasileiro, da União brasileira. Por isso, a educação será federalizada. Cada escola será mantida pela União e cada professor será funcionário do Estado brasileiro. Não é uma lei, é um conjunto de leis, mas nós não podemos adiar tanto, sob pena de que daqui a 125 anos alguém vai ler um jornal desse aqui e dizer os nossos nomes. Não precisam dizer que nós votamos contra, vão dizer que nós fomos omissos. E a omissão é um pecado tão grave na história quanto votar contra.
Eu tinha falado isso, senador Teixeira, mas tem dois apartes que eu gostaria muito de conceder. Senador Tax. Senador Cristóvão, naquele momento histórico, quando o Barão de Cotegipe, o senador Barão de Cotegipe, votou contra a lei, o projeto de lei, que resultou na chamada Lei Áurea, ele comparou, e como se fazia naquele momento histórico, o escravo a uma propriedade. Comparou o escravo a um bem, comparou o escravo a uma coisa. Nós vivíamos naquele momento a chamada coisificação do escravo, porque ele era comparado a uma coisa, porque ele não era um fim em si mesmo, como um indivíduo, mas ele era um meio para atingimento de um fim. Por isso, naquele momento histórico, um indivíduo poderia ser trocado por outro da mesma qualidade ou quantidade, tendo em conta a idade e tendo em conta o preço que a ele era ofertado. Imagine, o indivíduo, em razão da cor da sua pele, ele não era indivíduo, um fim em si mesmo, ele era uma coisa. O raciocínio do Barão de Cotegipe naquele momento era esse, levava-se em conta a questão da propriedade e a questão tributária no comércio do negro. Muito bem, Vossa Excelência, nós tivemos aqui, naquele momento histórico, formalmente o fim da escravidão. Agora, hoje, a escravidão, muitas vezes, ela é feita de uma outra forma, através da falta de educação formal, para que o cidadão possa, ele, ter uma transformação na sua vida e uma transformação no meio em que ele vive. A escravidão, ela também tem outras formas, além da falta de educação. É a falta de respeito, é a falta de dignidade, é a falta de consideração. É uma forma, sim, de escravidão. Vossa Excelência sempre diz que muitos brasileiros não conseguem ler na bandeira nacional ordem e progresso. Se nós ali colocarmos progresso e ordem, não progresso, falta de ordem, ninguém vai saber se ele for analfabeto. Ele não conseguirá ler. O estado de Mato Grosso, senador Cristóvão, que aqui, para minha honra, eu represento, lá existem mais de 170 mil analfabetos acima de 15 anos, segundo relatórios do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, a escravidão hoje, ela tem outro sentido. A escravidão é de falta de dignidade, ela tem uma outra dimensão, é a falta de cuidado com o futuro de uma geração. Parabéns pela fala de Vossa Excelência. Esperemos todos nós que aqueles que votaram contra o projeto de lei possam ser respeitados, mas também não possam ser esquecidos em razão do atraso histórico daquele momento. Muito obrigado, senador Tax. Antes de passar para o senador Wellington, apenas fazer um pequeno comentário, senador Alides. Veja bem, ficou incompleto. A prova é a lei do ventre livre, que ficou incompleta. Porque o que é que diz a lei do ventre livre? É livre o filho de escrava ao nascer. Mas esqueceram, ou camuflaram, eu vou dizer por que camuflaram talvez, que uma pessoa não nasce plenamente quando sai da barriga da mãe. Esse é o primeiro nascimento. Uma criança nasce, um ser humano, quando sai da barriga da mãe e quando depois entra na escola do seu país. O ser humano é diferente dos outros animais que ao sair da barriga está nascido. O ser humano só está nascido intelectualmente quando tem uma educação. A lei do ventre livre foi incompleta, a não ser que eles fossem tão perversos que eles tenham colocado o nome lei do ventre livre pensando no ventre da mãe, em vez de dizer lei do nascido livre. Eles não disseram lei do nascido livre, porque teria que colocar na escola para ser plenamente livre. Não vou dizer que pensaram isso na época, mas é perfeitamente uma análise que se pode fazer. A lei do ventre livre, senador Wellington, não está completa. E olhe que é de 1871. É muito mais antiga até do que a lei áurea. Então a gente não completou. Porque o filho das trabalhadoras de hoje, pobres, ainda nascem prisioneiros. Ainda nascem escravos. Porque só nasce a primeira vez. Não nasce a segunda, ao entrar numa boa escola. Esse é um país das boas leis incompletas. Às vezes me pergunto o que é que eu acho de algumas propostas do governo.
Não tem uma que eu acho que está errada. E não tem uma que eu diga que está completa. Nós nos acostumamos com os passozinhos, sem fazer as verdadeiras mudanças que são necessárias. Senador Wellington. Senador Cristóvão, primeiro, sempre minha admiração por essa forma como Vossa Excelência coloca como uma missão de vida um tema que é importante para a vida dos outros, o tema da educação. Então, eu quero dizer que tenho uma grande admiração e tenho certeza que muitos brasileiros, né, por Vossa Excelência, por várias razões, mas o centro, a essência, por essa sua luta. Lembro-me quando Vossa Excelência lançou o livro A Nova Abolição, um livrozinho preto, pequeno. A segunda abolição. A segunda abolição, melhor dizendo, a segunda abolição, exatamente. E naquela ocasião, eu tive o privilégio de fazer uma viagem para a China. E eu lembrei muito de Vossa Excelência, vendo aquelas inscrições no mandarim, na língua escrita chinesa, e eu não entendia nada. Então, ali, eu fiquei imaginando como que um homem, uma mulher, nascida neste país, né, eu estava em um outro país nesse caso, mas como se sentem um homem, uma mulher, no seu país, vendo, né, um painel como aquele, vendo as placas, as coisas, e não podendo interpretar na língua nativa. Eu acho que Vossa Excelência tem razão dessa dívida. O meu estado, a gente tinha em torno de 1/3, neste século, entramos nesse século com cerca de 1/3, com mais de 15 anos, meu querido Pedro Tax, sem saber ler e entender o que leu, saber escrever e entender o que escreveu. Eu lembro que Vossa Excelência apresentou ali, naquela época, o programa de alfabetização, e eu queria aqui me reportar a um fato. A nossa querida Stegros esteve lá, ela tem um método, né, que é bem mais rápido até para o aprendizado, que é bom para as pessoas de idade mais avançada, e a exemplo que Vossa Excelência defende, a ideia era de uma carta, a pessoa tinha que escrever uma carta e o outro tinha que ler a carta. E eu me lembro sempre da frase de uma carta dessas, de uma mulher chamada Teresa Alves, 100 anos de idade, que voltou a estudar, e o entusiasmo dela era porque ela era evangélica, queria ler a palavra de Deus pessoalmente, como ela dizia, e na carta dirigida ao presidente Lula, ela abre com essa frase: senhor presidente, eu era cega e não sabia, pelas letras voltei, entendendo as letras, voltei a enxergar. Olha que coisa espetacular. Tá certo? Porque é mais ou menos essa a sensação. Então, eu tenho defendido, me permita aqui, a necessidade da gente ter esse cadastro dessas pessoas. No meu estado, a experiência que eu vivenciei lá, nós temos algumas situações que são de pessoas que têm uma deficiência, às vezes mental, enfim, que a ciência ainda não domina a condição do aprendizado. Então, não tem jeito, enquanto a ciência não encontrar uma fórmula. Mas, onde houver um homem ou uma mulher que tenha a necessidade de a gente trabalhar. E em Guaribas, esse município que foi o piloto do Fome Zero, e Vossa Excelência também na época nos ajudou, nós trabalhamos com o chamado agente da educação, para ir ter o agente de saúde, para ir de porta em porta, era para trazer os meninos para a escola, etc., e aquilo deu um resultado excepcional. Lá nesse município, chegava a 62%, com mais de 15 anos. Hoje está em torno de 9%, está abaixo da metade do Estado. O Estado está em torno de 19% e lá em torno de 9%. Veja só, qual é um lado que me alegrou muito? Eu estou lembrando isso, que Vossa Excelência se lembra, nosso companheiro Antônio José Medeiros, que foi deputado federal, foi secretário de Educação, me apresentava um dado agora, recente, na faixa agora entre 15 e 20 anos, no Piauí é 4%. 4%. Significa que as novas gerações, a gente deu um passo muito importante. Eu dizia, veja a necessidade da gente saber o que são esses 4%. Tem deficiente ou não tem? O que tem ainda? Quais são os problemas que tem? E o secretário Atila Lira, que é o secretário atual do governador Wilson Martins, foi também deputado federal, ele está agora trabalhando com essa ideia do agente
de educação na busca de vencer esse obstáculo. Mas eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência por essa luta e, com certeza, essa causa. Confesso que não tenho a mesma segurança que Vossa Excelência tem do processo da federalização. Eu acho que a gente tem um país gigantesco, eu não sei como é que seria essa estrutura federal da educação para dar conta. Por exemplo, meu estado, um estado pequeno, com 3 milhões de habitantes, tem aí aproximadamente 5 mil escolas, quer dizer, federais. O estado brasileiro daria conta em cada estado de ter essa quantidade de escolas federalizadas, mas eu acredito que, numa coisa, estou junto com Vossa Excelência, da prioridade para a educação. Desse ponto, eu acho que a gente precisa trabalhar e encontrar caminhos. O que está, seguramente, ainda tem muitas falhas, ainda está incompleto, como diz Vossa Excelência. Eu agradeço, muito obrigado e parabenizo. Senador, eu vou precisar aí de 1 minuto, mas faço questão porque o senador ele trouxe coisa interessante. Primeiro, a ideia da federalização é no que se refere ao salário do professor. É no que se refere àquilo que a gente pode dizer, isto é uma escola, gente. Tem que ter um prédio bonito e bem equipado. A gestão tem que ser descentralizada. Aí eu radicalizo. O senhor defende que o governador seja o gestor. Eu acho que a gestão pode ser feita pela própria escola independente. Os professores, os pais e os alunos maiores. Como são as universidades hoje. Ninguém reclama de que as universidades são federais e, por isso, tem uma máquina para gerenciar aqui. Não tem. O reitor é autônomo. Existe uma coisa na Constituição, autonomia universitária. Agora, a carreira é federal. Federalizar é dizer a profissão de professor será uma carreira nacional do Estado. E, para ser escola, tem que ter características federais. Pronto, a gestão é livre. E mais, e pedagogicamente livre. Não se pode impor método pedagógico. Tem que deixar todas as experiências serem testadas. Dito isso, eu quero falar sobre a ideia de ver. Senador Wellington, a minha avó materna era analfabeta e morreu analfabeta. Era uma mulher de muita sabedoria, mas quando ela saía para lugares de Recife que ela não conhecia, tinha que me levar com 7, 8 anos para ler o nome do ônibus. Então ela não via plenamente. E olha que era uma mulher muito sábia. Aí eu quero dizer que quando eu fui ministro, eu criei uma coisa chamada labirinto do analfabetismo. Era uma caixa grande, em que você entrava e sentia-se por 1 hora, senhor Taques, analfabeto. Você entrava, tudo escuro, aí aparecia uma luz, aparecia uma voz dizendo, você acaba de estar na cidade, escolha o ônibus. Aí aparecia um filme com os ônibus passando, só que as letras ninguém entendia nada, como se estivesse na China. Pergunte a alguém, a voz dizia. Aí avançava. Você conseguiu chegar aqui depois de tanto perguntar. Agora, deve estar com dor de cabeça. Entre na farmácia e compre um remédio. Aí apareciam os remédios com os nomes, as letras misturadas. Ia, procurando emprego no jornal que você não entendia. Entrando no restaurante, lendo o cardápio, sem ter possibilidade de entender. E, no fim, dizia, mas você chegou até o final. Deixa agora sua marca. Aí uma luz mostrava uma digital. Eu fiz esse percurso com o presidente Lula e Dona Marisa. Eu vi os seus olhos cheios d'água ao ver aquilo. Levei essa caixa para a SPPC, a universidade. Lamento que o ministro que me sucedeu, Tasso Genro, destruiu isso imediatamente ao abandonar. Ficou numa garagem e sumiu. Esse é um ponto. O segundo, e aí termino, é quando o senhor falou da carta. No governo meu, do federal, eu tinha um programa que pagava aos analfabetos para aprender a ler. A gente não paga para um engenheiro ir fazer um doutorado. O cara já tem um diploma, a gente ainda paga. Eu dava R$100 na hora que ele aprendesse a ler. Agora, o analfabeto é inteligente.
ele ia se matricular e ia ficar ganhando dinheiro se fosse por mês. A gente só dava uma vez, quando ele fosse capaz de escrever uma carta em sala de aula e o outro fosse capaz de ler. Eu tenho até hoje muitas dessas cartas. São lindas as cartas. Tão barato é isso, que é uma coisa que eu não perdoo. É o governador do Distrito Federal, que gasta 1,5 bilhão para fazer um estádio, não gastou o quê? 300 mil ou 1 milhão, para poder, no dia que chegar aqui, os primeiros torcedores da Copa, ter uma placa bem grande em frente ao aeroporto. Você está entrando num território livre do analfabetismo. Isso é difícil no Mato Grosso. Isso é difícil no Piauí. Aqui são 60 mil. Era muito barato. E não fez. E gastou 1,5 bilhão no estádio, construído provavelmente por muitos trabalhadores que não sabem ler e que não tiveram curso de leitura lá, que podiam ter tido ali curso de alfabetização. Por isso, eu creio que a gente precisa entender a beleza que foi e a glória do parlamento quando votou a Lei Áurea e a fraqueza de todos nós nesses 125 anos de não termos, senadora Lídice, completado a abolição no Brasil, por falta de completar a lei do ventre livre, fazendo com que as crianças que saíram do ventre da mãe, já não mais escravos, entrem na escola boa, que é aquela que, de fato, completa o nascimento. Era isso, senhor presidente.